Boa tarde a todos. Eu acho muito difícil a gente, às vezes, não tecer alguns comentários, tendo em vista que as pessoas, às vezes, esquecem o que elas falam aqui. E eu quero me apoiar nesse ponto, logo de cara, porque hoje eu ouvi aqui o líder do PSDB, Rodrigo Salomão, fazendo uma crítica ao vice-governador do estado de São Paulo. Por que eu digo isso? Há uns tempos atrás, nós fazíamos uma crítica aqui ao atual presidente, o Temer, sobre todo esse desmando, essa balbúrdia que ele deixou o nosso país. E aí muitos se ergueram aqui dizendo o seguinte, que a culpa era do PT. Afinal de contas, o Temer era vice da Dilma. Primeiramente que no Brasil, raramente alguém vota num presidente, num prefeito ou num governador pensando no vice. O vice praticamente não aparece. Os vices normalmente têm uma configuração para se conseguir tempo de TV. Eu não tenho dúvida de que foi um grande erro do PT quando escolheu o Temer. Mas não escolheram ele pela beleza dele, porque ele é inteligente, porque ele é bom. Escolheram porque ele era do PMDB, uma desgraça para esse país, mas infelizmente não fui eu que decidi. E ele está mostrando agora para que ele veio. O Temer, obviamente, ele dá para a gente fazer uma comparação com aquela pessoa que se casa, E olha que no caso do casamento, ele é indissolúvel, até o Abner aqui colocou bem isso, Perante a lei de Deus, o casamento é uma vez só. E o que aconteceu com o Temer? O Temer simplesmente se divorciou, puxou o tapete da Dilma. E aí o que acontece? Ele vai morar numa casa, ele assume a casa e de repente começa a levar lá para dentro prostitutas, traficantes, bandidos, e começa aquela bagunça naquela casa. Dá para a gente dizer que a culpa é da esposa que saiu da casa? O que a esposa tem a ver? A esposa foi banida, ela saiu dali. Não tem mais nada a ver com ela. Então, eu estranhei hoje o discurso aqui do Rodrigo, criticando aqui o Márcio França, que é o vice do Alckmin. E não dá para dizer que o Márcio França, vamos aí, não estou defendendo ninguém aqui não, mas faz pouco mais de 3 meses que ele está lá, dizer que ele é um banana? Olha, gente, será que não pensaram nisso quando votaram no Alckmin também? Então, para vocês verem como que os discursos são diferentes, dependendo do lado que você está. É só uma crítica, Porque eu vejo muita gente culpando aí a gente que é do PT, e a gente sofreu muito na época aqui do impeachment, nos chamando de ladrões, de corruptos, como se nós tivéssemos culpa de tudo aquilo que aconteceu. Deu no que deu, botaram o Temer lá, agora está ruim. Não contentes, ainda querem culpar o PT, dizendo que o Temer é a escolha do PT. Ah, pelo amor de Deus, gente? Vamos mudar esse disco aí, vamos bola para frente, vamos trabalhar, porque esse discurso aí está virando... Lá em São José, aqui em Jacareí, o PSDB reclama que não consegue governar, fazer as coisas, porque o PT deixou tudo ruim. Gente, faz 1 ano e meio já. Vamos parar com esse discurso, Vamos trabalhar legal. Mas pegando aí o gancho dos caminhoneiros, e aqui eu sempre falo, nós o que falamos é responsabilidade nossa. Muitas vezes a gente fala até besteira, erra, comete erros, e se tiver que pedir desculpa, a gente vai pedir. Eu acho que a greve dos caminhoneiros tem o seu mérito. E o mérito da greve dos caminhoneiros é o seguinte, eles estão defendendo a categoria deles. Por mais que a gente queira transformar essa greve num mote nacional, dizendo que isso é em prol do povo brasileiro, alto lá. Alto lá, porque é o seguinte, eles tiveram uma grande conquista, mérito deles, parabéns para eles que souberam se mobilizar. Agora, vai ficar uma conta. Alguém vai pagar essa conta. E para quem lê um pouquinho, vai entender o que eu estou dizendo. Essa conta quem vai pagar somos nós, de uma forma ou de outra. Eu entendo a questão dos caminhoneiros, eles foram muito bem, atacaram um ponto crucial, negociaram muito bem, mexeram com as estruturas até da democracia aí, conseguindo unir extrema direita com extrema esquerda, militares, todo mundo virou caminhoneiro. Quem conhece caminhoneiros sabe da vida sofrida que é deles, eles têm todos os direitos, eu não estou aqui colocando a profissão dos caminhoneiros, mas o ato deles, obviamente, visando melhorias para eles, e eles estão certos, vai ter um prejuízo.
Esse prejuízo, quem vai pagar a conta somos nós, mas não é culpa dos caminhoneiros, né? Então, deixar bem claro isso. E aí a gente vai conversar mais disso para frente. Agora, eu acho que o que despertou legal no Brasil foi um sentimento de patriotismo, e as pessoas começam a perceber que quando houve o impeachment, e que muita gente aqui, né, muitos de vocês não estavam aqui, acho que só eu, Valmir, batiam palma quando vinham na TV lá prendendo petista, né? Nossa, que beleza, né? Enquanto lá no Congresso, que já tinha dado o golpe, se tramavam tudo o que está acontecendo agora, ou seja, todo esse plano que está aí vendendo o patrimônio brasileiro, e aqui nós estamos falando da Petrobras, né? Porque qual que é a ideia? A ideia desse grupo que está aí, que é o Temer, mas também é apoiado pelo PSDB, porque se está acontecendo isso, porque o PSDB tem o dedo, porque o Pedro Parente é uma indicação do PSDB. Isso é coisa do Serra que está ali. Tá? Aquilo ali é o dedo do Serra, que sempre quiseram vender a Petrobras e não conseguiram. Arrumaram um jeitinho e estão vendendo ela como? Desvalorizando a Petrobras. A ideia que se implantou lá atrás, quando se descobriu o pré-sal, era de se construir as refinadoras, porque nós temos um problema com o nosso petróleo. Nosso petróleo não é um petróleo que eles chamam de petróleo leve, que é mais fácil de você refinar. O nosso petróleo é um petróleo pesado, mas as nossas refinarias conseguem fazer isso. Porém, qual foi a ideia? Diminui-se o trabalho das refinarias, compra-se o produto lá de fora, e aí você é regulado pelo mercado lá de fora. Olha, gente, eu sou brasileiro, o que eu tenho a ver com o problema do preço do petróleo lá, se eu tenho petróleo autossuficiente praticamente 90% aqui no Brasil? Então, o que está se fazendo? Para-se as refinadoras, né? Desvaloriza-se a Petrobras, e aí eles conseguiram em dois momentos. Primeiro, quando inventaram a história da Lava Jato, que tem todo o seu mérito na questão do combate à corrupção, mas não precisava ter destruído a Petrobras. A ideia ali não era pegar só corrupto, não. A ideia tinha um pano de fundo aí, internacional, para desvalorizar a Petrobras, porque tem gente só com a boquinha aberta, esperando desvalorizar bastante para poder falar, olha, a Petrobras dá prejuízo. Aí vai vir alguém, vai comprar e vai fazer ela dar lucro. E todo mundo vai bater palma. Só que aí vocês vão ver o preço que nós vamos pagar na gasolina. Aliás, está aumentando a gasolina, se eu não estou enganado, entre hoje e amanhã. Já saiu uma notícia lá que o Pedro Parente já elevou o valor da gasolina. Então, minha gente, o golpe, ele continua. Tá? E aí as pessoas que, como eu disse, né? Eu vi ali um pessoalzinho com a camisinha amarela, que foi para a rua. Vocês só serviram de boi de piranha. Vocês foram ali massa de manobra de um grupo que só está interessado em lucros. E aí a gente fica batendo palma por tudo aquilo que está acontecendo. Olha, não quero ser chato, não, mas esquecer de pôr meu tempo lá. Se deixar, eu falo aqui mais de 1 hora. Pode colocar uns 3 minutos, só que eu acho que só isso que eu falei. Uns 3 minutos. Mas, gente, o que serviu também foi para a gente descobrir, Lucimar, algumas coisas. A gente escuta, Derbal, ainda, muita gente falar que a corrupção está na política, né? Parece que só política é corrupto. Vocês repararam isso? O que a gente viu no Brasil nesse momento de crise? Quantos donos de postos de gasolina cobrando R$10 o litro? Quantas pessoas cobrando aí o saco de batata que custava, né, Valmir? 15 conto? Os caras cobrando 120? 200? Já. Aí eu falo para vocês, quem são os corruptos? Quem são os malandros nessa história? É só político? Aí a culpa é do político. Por que eu estou falando isso, gente? Infelizmente, se a gente fosse fazer aqui um estudo sociológico, a gente vai entender que o grande problema no Brasil está na sociedade. Nós somos uma sociedade que gosta de levar vantagem. E enquanto nós não mudarmos esse pensamento, você pode colocar lá, vou exagerar aqui, mas o cara mais santo do mundo, que não adianta, porque está enraizado na nossa população o oportunismo. E aí a gente viu agora, no momento que todo mundo defendendo caminhoneiro, vamos, estamos juntos, e cara colocando gasolina, subindo o preço das coisas, gente estocando comida, estocando gasolina. Não interessa os motivos. Ninguém pensou no outro nessa hora. Então, eu acho que teve muita demagogia, né? Eu estou dizendo aqui que eu estou falando, quem está falando isso é o Arildo, é a minha análise, posso estar totalmente errado, mas eu faço questão de falar isso, né? Porque é o que eu penso, e eu acho que é essa contribuição que eu quero dar para a sociedade, gente. Não adianta a gente ficar criticando os outros se a gente faz pior. Não adianta. Nós só vamos mudar as coisas quando a gente tiver consciência. E eu estava lendo agora também ali, Lucimar, que a pessoa pedindo intervenção militar, né?
As pessoas não têm noção do que estão pedindo. E aí eu tenho uns amigos meus que falam assim, não, Arildo, mas no tempo dos militares a escola era boa. Eu falei, gente, eram outros tempos, né? Hoje são novas leis. Eu até concordo que tem coisas aí que a gente pode até tirar de proveito. Mas não dá para a gente querer. Militar foi feito para quê? Para estar lá a postos, para quê? Para garantir a paz, para garantir a ordem social. E eu tenho certeza que eles estão contentes com isso. Se bem que tem alguns agora se aventurando, né? Eu vi inclusive aí generais apoiando a greve dos caminhoneiros, dizendo que não iam fazer intervenção à força. Na verdade vão ser candidatos a deputados ou a senadores. Estão querendo ganhar o voto dessa categoria. E espero que quando eles estiverem lá, o Rodrigo falou muito bem aqui, né? Eles cortem principalmente as mordomias que eles têm. Porque é um absurdo um filho de militar ele ser dependente da sua aposentadoria até morrer. Os nossos filhos, a gente não consegue descontar nem no imposto de renda depois que ele passa dos 21 anos, se não estiver fazendo uma faculdade. E vamos falar que desconto, né? É um desconto que não faz diferença nenhuma. E aí um filho de militar recebendo aposentadoria integral até o resto da sua vida, onde vai parar isso? Então, quando a gente defender, gente, procure conhecer o que vocês estão defendendo, porque senão a gente vai estar defendendo o inimigo. Muitas vezes você vai estar criando uma cobra para morder a gente, não é assim que a gente fala na roça, Elderbal? Criando cobra para morder a gente. Mas vamos lá. Bom, eu não quero estender a minha fala hoje aqui nessa questão, mas eu quero mostrar um vídeo que eu fiz no depoimento meu aqui, nessa tribuna, em 2016, quando tudo isso começou. Talvez ele é um pouco longo, mas vocês vão observar que eu falei que tudo isso que está acontecendo iria acontecer. Pode colocar aí, como diz a Márcia, coloca no VT aí para nós aí. Tudo aquilo que foi garantido aos cidadãos na Constituição de 88 está prestes a ser perdido por conta de uma irresponsabilidade de pessoas que assumiram o governo de uma forma, vamos dizer, né, truculenta, apoiado por muitos aqui na nossa cidade, que saíram às ruas levantando bandeiras, camisas da seleção brasileira contra a corrupção e agora vão pagar o pato. Aquele pato que o SCAF falou, esse é o pato que nós vamos pagar agora. Porque você, se acha que a saúde não está bem, agora vocês vão ver o que é a saúde estar mal. Vocês vão sentir na pele o que é reduzir os investimentos na saúde, o número maior de pessoas que vão passar a ser SUS dependente, e aí, gente, o bolo, se já não está dando para todo mundo, agora que não vai dar mesmo. Porque, na verdade, o que está com a justificativa aí, fantasiada, né, de controle de gastos do governo, não é nada disso. Essa é uma forma escondida de tirar recursos daquilo que é mais importante para as pessoas que mais precisam, que é a educação e a saúde. E os investimentos, logicamente, em saneamento básico, que também vão acabar. O que a gente avançou aí nos governos do Lula e da Dilma, vai acabar, porque isso não é prioridade para esses governos. E na educação, a gente ouviu aí, né, recentemente aí, acho que é Nelson Marqueselli, não sei se é bem essa palavra, ele disse o seguinte, e aí serve para você, que criticou o nosso governo, quando, né, investiu no FIES, no ProUni, ele disse o seguinte, quem não tem dinheiro, não tem mesmo que fazer faculdade não, ou seja, pobre, dane-se. Essa é a fala dessas pessoas, ou seja, vai voltar tudo aquilo que era antes, e aí não adianta chorar, porque esse retrocesso, ele é grande, e eu cantei essa bola aqui, as pessoas estavam mexendo no vespeiro, sendo induzidas por muitos que desconhecem a política, porque acham que política você só discute aqui no município, sem se preocupar em dizer que tudo que mexe com a nossa vida está lá em cima. É importante discutir o município, porque nós somos vereadores, nós atuamos na esfera municipal. Mas se não mostrarmos a verdade para a população do que vem, né, lá de cima, nós estamos sendo irresponsáveis. Estamos sendo irresponsáveis, porque para entender de política, você tem que conhecer a política como um todo. Porque me desculpe aqui, não sou contra, acho que cada um tem o seu papel. Falar de buraco, falar de mato alto, entendeu? Falar de falta de asfalto, isso é fácil. Mas nós precisamos discutir a política com responsabilidade e ensinar o povo a pensar. Porque enquanto o povo estiver sendo iludido por questões pequenas, o pior está por vir. E foi isso que aconteceu. O povo foi iludido. O povo saiu à rua protestando por uma coisa e acabou armando uma arapuca daquelas bem grande, que vai pegar principalmente aqueles que mais precisam, aqueles que mais necessitam.
Portanto, fica aqui realmente essa minha fala, porque eu falei, ou a gente começa a discutir política de uma forma séria, esquecer que o município não é um ente isolado dos demais, ou a gente vai ficar a vida inteira sendo cidade pequena. Porque o povo precisa se libertar dessa visão pequena de ficar cuidando só do buraco na frente da sua casa. Porque enquanto nós estivermos olhando só para o buraco em frente à nossa casa, o tufão, o furacão está por vir. Tá certo? Então prestem um pouco mais de atenção, ouçam mais o que os especialistas estão dizendo, inclusive, né, para não dizer que a gente está inventando coisa aqui, o IPEA, que é um instituto do próprio órgão do Ministério do Planejamento, eles afirmaram que é um grande retrocesso. Até o padre fez uma brincadeira. Esse pessoal, esses técnicos que fizeram essa análise, estão com os dias contados, porque jogaram contra o governo que está aí, jogando uma bomba relógio, que mais para frente vai explodir, e pode ter certeza, vai atingir aqueles que mais precisam, aqueles que realmente estavam ascendendo uma vida social mais digna. Tivemos, logicamente, esse ciclo interrompido por conta de uma crise mundial, que não é uma crise só do Brasil, mas, enfim, essa crise teve também os seus méritos provocados por agentes aqui no Brasil que quiseram ver o circo pegar fogo. Tacaram gasolina e falaram, deixa ver o que vai acontecer, porque eles vão se safar. Quem vai pagar o pato serão os pobres, como sempre, tá certo? Um bom dia a todos, voltamos aqui na próxima quarta-feira. Bom, na verdade, eu só cometi um erro na final, que eu disse que quem vai pagar o pato são os mais pobres. Na verdade, somos nós, né? Somos nós, eu não sou melhor que ninguém. No fundo, a gente tem mania de achar que é só os outros. Na verdade, a gente está nesse bolo também. Estamos nesse bolo e o resultado está aí. Eu sempre falo, a história só pode ser contada depois de um certo tempo. E a gente vai levar um bom tempo, Abner, infelizmente, para curar essas feridas. E, mais uma vez, quero reforçar aqui, temos eleições esse ano. Eu não vou fazer apologia aqui a nenhum partido, nem ao meu, tendo em vista que, como eu disse, em todos os partidos existem pessoas boas, existem pessoas más. Que nós precisamos saber escolher as pessoas certas. Mas nunca esquecer que, às vezes, a ideologia por trás do partido, ela, às vezes, tem algo escondido. E o que está acontecendo agora na Petrobras foi uma escolha daquelas pessoas que foram na rua quando pediram pela troca do governo. Infelizmente, cometemos esse erro, espero que a gente tenha aprendido essa lição. Obrigado a todos, a gente volta na próxima quarta-feira. Bom feriado a todos.